Vim contar a minha história, a história de uma caminhada. E para eu começar a contar essa história, eu preciso apresentar para vocês quem caminhou junto comigo. E eu apresento a vocês a minha mãe, a Dona Francisca, de 46 anos, uma pessoa muito nova. O meu pai, o Seu José, de 56 anos. Minha mãe é dona de casa desde sempre. Meu pai, atualmente, ele é mototaxista. Ambos não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental. A minha família também é composta pelos meus irmãos. Ali é o Clebson, Cláudio e Cleide. Vocês perceberam a criatividade dos meus pais? E esse menor é o Jonathan, que é meu sobrinho, filho da minha irmã mais velha, e é criado como irmão. Bem, os meus pais, eles, por mais que desejassem um futuro diferente, em sentido de educação para os filhos, eles tinham poucas esperanças que isso realmente fosse acontecer. Porque, não sei se pela vivência de pobreza ou por uma geração que transmitiu isso para ele, mas ele também, às vezes, sem querer transmitir uma coisa para a gente que eu senti durante a minha infância, que é uma ideia de que sempre foi assim e assim sempre será. E a partir dessa ideia, a minha infância, ela foi... eu sempre fui bem na escola, porque os meus pais não conseguiam ajudar a gente no dever de casa, né? Porque às vezes a gente estava na série que eles nem chegaram a fazer. Mas eles nos ajudavam no sentido de... Minha mãe, por exemplo, deixava que eu lavasse a louça mais tarde para ir fazer o dever na casa de um amigo. E meu pai com aquela cara dura que vocês viram agora há pouco, de que se chegasse com a nota vermelha em casa, não seria bom. Então, minha mãe, eu lembro lá em Boa Vista, Roraima, aqui como ele falou, eu morei em várias regiões, Ceará, onde eu nasci, no Maranhão, no Pará, no Amapá e em Roraima. Porque meu pai, durante boa parte da vida, foi pedreiro, né, atuou na construção de várias casas e prédios, então a gente mudava constantemente com toda a família, só esse pouquinho de gente, e para lugares que ofereciam mais condições de trabalho na área de construção. Durante a minha infância, minha mãe ela levava a gente aos lixões e às feiras em busca de alimentos. E eu lembro disso não com tristeza, não falo com tristeza não, porque imagina, era literalmente um pinto no lixo. Eu lembro que eu encontrava carrinho quebrado, boneco, era o mais próximo de brinquedo que eu tinha durante aqueles 10 anos de idade, lá em Boa Vista, Roraima, essas lembranças. E eu tenho uma ideia também dessa idade que eu tinha, durante os 10, 12 anos, de associar, a minha primeira associação com conhecimento, com a educação, foi que conhecimento era igual a comida em casa, porque nessa faixa a minha mãe recebia um benefício social pela frequência que eu ia na escola. Eu e minha irmã, que já estávamos no ensino fundamental. E também recebia um outro benefício por nós participávamos de um projeto de erradicação do trabalho infantil, e que isso me permitiu também ela deixar de me levar a esses locais de feiras e lixões. E aí eu questionei um dia, né, mãe, por que a senhora não me leva mais? Eu gosto de ir. Ela falou, se você for, você vai perder o lanche. Aí eu não questionava mais, porque a gente ganhava um lanche e eu lembro até hoje do sabor daquele lanche. Bom, aí durante a adolescência, nós voltamos de novo lá de Roraima para o Ceará. No Ceará, que é onde eu nasci, eu tive a oportunidade de estudar em uma escola pública transformadora. Lá em Juazeiro do Norte, a Escola Estadual Maria Amélia. Lá os professores, eles mostravam as limitações, mas só que eles escancaravam as possibilidades e eles incentivavam não só a gente a sonhar, mas a ir em busca desse sonho. Os meus pais, eu digo que eles me incentivaram, mas tinha coisas que eles não sabiam como incentivar porque eles não viveram aquilo. E é nesse momento que entrou o papel dos professores de educação na minha vida. Ainda depois que eu terminei o ensino médio, eu tenho uma lembrança muito forte de que eu fui fazer o vestibular. Ainda durante o ensino médio, lá na Escola Maria Amélia, foi a primeira vez que eu tive contato com o computador. E o computador, vocês vão perceber, foi muito importante na minha vida. Imagina vocês a cena, eu digo que foi amor ao primeiro clique. O computador, Julieta, eu, Cláudio e Romeu, aquela cena. Não foi assim, mas foi parecida. Então eu decidi fazer o vestibular. Os meus pais, quando eu terminei o ensino médio, acharam que aquilo era o suficiente, porque era o maior passo que alguém já tinha dado até então na família, eu já estava trabalhando, então para eles era tudo bem. Só que para mim, eu não sei por que não era o suficiente, eu sentia que o caminho do conhecimento e da educação ele não parava ali. Então eu decidi fazer o vestibular, eu queria fazer para tecnologia, só que em Juazeiro do Norte, isso há 6 anos atrás, não tinha nada de tecnologia. E aí eu decidi generalizar um pouco mais e fazer vestibular na área de engenharia. E durante esse período eu tenho uma lembrança muito forte, eu não passei, logicamente.
a educação que eu tive não me deu possibilidades de passar na prova, um ensino deficitário público, embora os professores tivessem essa força de incentivar, os recursos não eram tão bons. E também a concorrência era muito grande. E aí eu não passei no vestibular, e a lembrança que eu tenho é de andar pela cidade, depois dos vestibulares, e ver faixas distribuídas, escolas particulares mostrando faixas com 20, 30, 40 nomes de alunos que passaram naquele vestibular. E quando eu ia em escola pública, como a minha, por exemplo, se houvesse faixa, tinha 2 a 3 nomes. E aí a nossa sociedade dizia, nós vivemos uma sociedade de igualdade de oportunidades, as vagas estão abertas para todos, mas eu sentia que as pessoas que tiveram acesso privilegiado à educação acabavam sendo beneficiadas, por exemplo, no vestibular. E eu trago a vocês uma ideia bem interessante que eu encontrei de John Rawls. Ele nos apresenta o seguinte conceito, que a distribuição natural ela não é justa nem injusta. Como não é injusto que os indivíduos eles nasçam na sociedade em determinadas posições. Isso são simples fatos naturais. O que é justo ou injusto é a forma como as instituições lidam com estes fatos. O que eu acredito que ele quer dizer é que a gente não controla a sociedade nesse sentido de nascer em determinadas posições, mas que nós, como sociedade, podemos lidar com esse fato de uma maneira diferente, que eu acredito que nós precisamos hoje atuar de maneira diferente com isso. Aí, completei os 18 anos, terminei o ensino médio, meus pais achavam que era o suficiente, eu achava que não. Então, gerou um conflito ali, e eu queria estudar tecnologia, não tinha tecnologia. Eu podia desistir, ficar ali onde eu estou. Um amigo me disse ali que o pior conselho que você pode dar a alguém é para ele permanecer onde está. Nesse caso, para mim, era pior realmente. E aí eu decidi caminhar com os próprios passos. Aos 18 anos, eu deixei toda a minha família lá em Juazeiro do Norte, e naquela etapa da minha vida, a grande cidade para mim era Fortaleza, a capital do estado que eu vivia. Então, eu fui para Fortaleza, disse para minha mãe que tinha arranjado trabalho, e ela questionou um pouco, mas me deixou ir, já que eu tinha trabalho, ia ter como sobreviver. Só que não tinha trabalho, não tinha nada, não conhecia ninguém. 2 semanas depois, já tive noção de que o mercado de trabalho era ainda mais competitivo, tinha curso de tecnologia, era escasso, as vagas e a concorrência era muito grande, então não ia dar certo, eu tinha que desistir, voltar para casa. E aí eu fui para a rodoviária de Fortaleza, ia comprar minha passagem de volta para Juazeiro do Norte. E no caminho do ônibus, eu lembro de pensar um pouco sobre a minha vida, sobre essa coisa que, não abertamente, mas dentro de mim me dizia que continue assim, do jeito que você está, vai lá para os seus pais, continue da mesma maneira que sempre foi, não tente mudar. Essa coisa que os meus pais acabaram adquirindo e que estava tentando passar para mim, de que sempre foi assim e sempre será. Eu lembro de sentar ali no banco da rodoviária e sabe aquele momento em que você está em frente à encruzilhada, que você tem que escolher que caminho a seguir? Eu só tinha uma certeza, que eu não ia voltar. Não porque eu não queria voltar para casa, mas porque eu não queria desistir dos meus sonhos. E aí eu fui conversar com a única coisa que eu podia conversar naquele momento, que é a internet. Fui no Cybercafé da rodoviária, fazer pesquisa sobre curso de tecnologia, e todos os resultados me levavam para São Paulo. Simplesmente uma das maiores cidades do mundo. E eu decidi. O pouco recurso que eu tinha, deu para comprar passagem. 3 dias de viagem depois de ônibus, 3.000 quilômetros, eu estava lá em São Paulo. E minha mãe pensando que eu ainda estava em Fortaleza. 2 semanas depois eu liguei para ela e falei, mãe, estou em São Paulo. Aí foi só uns 15 minutos de desespero, 2 horas de choro, 1 semana de sermão. E 5 anos depois eu digo que ela está mais conformada. Chegando em São Paulo, eu tive, não só com a dificuldade econômica, que eu consegui até me superar bem, já fui até vendedor na 25 de março, mas eu senti um impacto muito forte social também. A sociedade, ela dizia assim, lá vem mais um nordestino para entupir o transporte público e morar nas nossas favelas. E mais uma vez a sociedade me impõe esse conceito de que sempre foi assim e assim sempre será. Só que eu fui para fazer diferente. Meses depois de eu chegar em São Paulo, eu concorri e consegui uma bolsa de estudo. Ano passado eu me formei bacharel em sistemas de informação, estudei os 4 anos sem repetir uma matéria. Eu consegui acesso ao curso superior através de um benefício do Estado, uma bolsa de estudo integral. Hoje ainda vivo em São Paulo, minha família está lá no Ceará, consegui trazer minha mãe ano passado para a minha formatura. E eu posso dizer que nós já não precisamos mais dos incentivos e benefícios que nós recebemos do Estado. A nossa vida já não é tão severina. Eu posso dizer que são graças a esses benefícios, mas também uma ativação pessoal dos meus pais, minha,
E é engraçado como uma mudança, ela não ocorre somente na gente. Às vezes a gente quer mudar o mundo e acha que tem que fazer grandes ações. Eu só queria mudar o meu mundo, mas eu consegui mudar o mundo de toda a minha família. Hoje os meus irmãos, um dos meus irmãos já terminou 2 cursos técnicos, está na faculdade de tecnólogo. A minha irmã está fazendo técnica em enfermagem. E hoje ele tem sonhos maiores do que aqueles que nós teríamos se tivéssemos continuado, porque assim sempre tinha sido e assim sempre seria. E durante esses meus 24 anos, eu já tive que lidar muito com a desconstrução, principalmente de conceitos. Por exemplo, de que eu não pertencia a uma classe que iria frequentar a universidade. Nessa afirmativa, a gente já vê um forte impacto da exclusão. Às vezes eu tenho a sensação de, nós como sociedade, pensamos que o futuro do nosso país, ou mesmo do planeta, é como se fosse uma arca de Noé, em que tem pouco espaço para salvar pouca gente de um dilúvio. É verdade, às vezes a gente põe a culpa da pobreza nos pobres, é como se nós falarmos que a culpa das vítimas serem vítimas é delas mesmas. Um outro conceito que eu tive que desconstruir é que caso eu tivesse acesso à universidade, eu teria um mau desempenho, que eu simplesmente abandonaria. Ao contrário do senso comum, alunos como eu que tiveram acesso à universidade devido à isenção ou à bolsa de estudo, eles têm uma taxa de evasão igual aos alunos que acessam da maneira tradicional. E a diferença do desempenho é de apenas 3%. Levanta a mão alguém que vai punir o seu filho porque ficou 3% abaixo da média. São dados do Ministério da Educação do ano de 2011. Então, considerando o tamanho do nosso país, a diversidade de regiões de formação média, esse é um dado impressionante. Desconstruam esse conceito. Outro conceito é que seria dependente eterno dos benefícios que eu citei, por exemplo, que eu recebi durante a minha vida. Fazendo analogia à abolição da escravatura, muitos pensavam que levaria os negros ao ócio e ao vício. Muitos imaginam, pensam e afirmam e dizem que os programas de transferência de renda levarão aos pobres ao ócio e à vadiagem e à dependência. Um estudo recente da revista britânica Lancet, uma das mais reconhecidas publicações do planeta na área de saúde, ele mostra um estudo em que nas cidades brasileiras, onde os programas de transferência de renda têm alta cobertura, houve um forte impacto na mortalidade infantil. A nível nacional, uma queda de 19,4%. E se nós considerarmos as causas diretamente ligadas à pobreza, como a diarreia, a desnutrição, o índice de queda é bem maior. E isso nós estamos falando que a avaliação do principal programa de transferência de renda, ele só consome 0,5% do nosso PIB, ou seja, das riquezas do nosso país. Se nós conseguimos fazer isso com apenas 0,5%, o que nós podemos fazer com um pouquinho mais que isso? Às vezes nós falamos de sociedade e nós nos esquecemos de incluirmos nela. É como se fosse eu e aqui a sociedade. Mas os conceitos que nós queremos mudar na sociedade, eles estão dentro de nós, estão arraigados. Nós precisamos desconstruir alguns conceitos, por exemplo, de que o desenvolvimento do país, do nosso planeta, está pautado somente nos incentivos do governo para grandes corporações produzirem mais e mais, mas também para que poucos tenham acesso às condições básicas de saúde. Um outro dado do IBGE, ele nos traz a informação de que nas regiões norte e nordeste, são regiões em que tem os menores índices de desenvolvimento humano, de 2000 a 2010, a redução da taxa de fecundidade foi de 24%, o que vai de contra ainda a outros conceitos que muitos afirmam de que os programas de transferência de renda incentivam as famílias a terem mais filhos em busca de benefício. Muhammad Yunus, o Prêmio Nobel da Paz e conhecido também como o pai do microcrédito, ele nos traz uma ideia bem interessante, que é que a pobreza ela não é criada pelos pobres, e sim por um sistema econômico e social. No caso econômico, o Estado ele deve agir sim, garantindo a coesão, a isenção e a manutenção dos vínculos sociais. Mas há uma face da pobreza em que o Estado ele não tem muita ação, ele não consegue atuar tanto, que é nós como sociedade. Às vezes nós consideramos a pobreza, colocamos um fardo nas costas dos pobres, e isso causa, eu acredito, uma degradação moral mesmo. A gente acredita às vezes realmente nisso, uma resignação, que não é assim, sempre foi, Deus quis assim, somente na população lá de onde eu vivi bastante tempo, do Norte e Nordeste. E muitos dizem que tudo que eu falei aqui não passa de mera utopia. Mas eu digo assim, que seja utopia. Porque nós imaginamos a utopia como um horizonte em que eu sei que eu não vou alcançar.
Porque cada vez que eu caminho, ela se distancia na mesma proporção. Mas vocês perceberam que ela nos faz caminhar? E eu acredito que para a gente caminhar e passar por essas barreiras e obstáculos, a melhor maneira é desconstruir. Porque na desconstrução a gente conhece bem o alicerce e a gente pode construir conceitos mais sólidos e igualitários. Muitos aqui conhecem uma frase que o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, usou durante a campanha, que é "Yes, we can". Sim, nós podemos. Vocês já pararam para pensar por que isso é tão forte? É bom falar, né? Sim, nós podemos. Isso vai de conta um conceito que alguns palestrantes já falaram, que é a resignação. Em alguma parte da vida, em algum momento, nós como indivíduos, como sociedade, como Estado, nós tivemos que lidar com essa situação de que não, você não pode. Quando os meus pais tiveram que lidar, como eu tive que lidar para não absorver isso, que foi assim, sempre será, sempre foi assim, sempre será. E eu quero compartilhar com vocês a desconstrução que eu tive que fazer nesse aspecto da minha vida estudantil, econômica, social, e que pode ser útil para vocês na vida, em qualquer aspecto que vocês desejarem. Que é deixar de lado esse conceito de resignação, de que sempre foi assim e sempre será, para pensarmos que sempre foi assim, mas nós podemos e nós vamos melhorar. Obrigado.